Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Obrigado. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado. A paz, irmãos. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade de ter tocado o coração do pastor e me dar essa oportunidade. Eu queria, antes de entrar na palavra, falar uma coisa que vem me incomodando muito e tocando. Quando a gente recebe um convite, é porque nós somos especiais para aquele convite. E muitas vezes, a gente, como ser humano, a gente se coloca sempre no lugar que a gente não é merecedora, que a gente não é especial. Nós temos um Deus que olha para nós com outros olhos e vê o quanto nós somos merecedores e o quanto nós somos especiais. Então, irmãos, aproveite a oportunidade quando você for chamado. Aproveite algo que Deus tem para você. Nós não somos capazes de nada. O meu conhecimento perante a palavra é mínimo, mas eu tenho um Deus que me capacita e que Ele fará a vontade dEle na minha vida. E muitas vezes a gente fala, não estou preparado, deixa para uma próxima vez. E uma vez eu pensei, será que no grande dia Deus não pode virar para mim e falar, filha, você não está preparada, deixa para a próxima vez? E aí? Quantas vezes a gente faz isso com Ele? Não é verdade? Eu convidei uma irmã que virá na próxima quinta-feira. E a primeira questão é o frio na barriga mesmo. Nós somos humanos, né? A primeira coisa é negar, né? É mais fácil, é mais simples. Só que depois ela me trouxe uma palavra que eu achei muito bonita. Ela virou para mim e falou assim, Dalva, eu fui ler e falou que os covardes não entrarão no reino do céu. E eu não sou covarde. É isso mesmo, irmã. Vai com medo, mas vai. Vai que Deus vai te capacitar. Eu acho que são isso, sabe, irmão? São oportunidades que aparecem nas nossas vidas e que a gente não pode desperdiçar. E Deus nos escolheu, né? Deus tem um chamado para cada um de nós. E é com essa palavra que eu começo a entrar na palavra. Jonas capítulo 1, versículo 3. Mas Jonas, acharam, irmãos? Amém? Mas Jonas fugiu na presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Eu queria falar para vocês hoje, e é engraçado quando a gente é convidado, né? Eu acredito que passa na cabeça de todo mundo, né? O que eu vou falar? Qual a mensagem que eu vou trazer? E eu tenho muito isso comigo, que é uma admiração mesmo, sabe? Com as pessoas que falam em línguas, a pessoa que tem o poder do Espírito Santo ali, que é batizado, quando tem uma revelação, quando aquela pessoa fala, Deus falou comigo, eu fico me imaginando, puxa, como que é a voz de Deus, como que Deus falou, né? E Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso na minha vida,
Hoje eu estou chorando, gente. Chora mesmo. Deus tirou meu sono na terça-feira, 3h20. E quem me conhece, irmãos, eu durmo e não brinco quando durmo, não. Eu durmo mesmo. Às vezes o Alex até fala, tira um cochilo à noite, daí quando é umas 8 horas eu já vou dormir. Ele fala, você já vai dormir? Eu consigo, não há problema nenhum. E, gente, foi tão impressionante, que eu acordei na cama, abri o olho e só me veio a palavra de Deus. Só me veio a palavra de Deus que eu tinha que falar. Mas foi muito nítido mesmo. Então, eu acho que é isso. Quando você se prontifica, Deus é contigo do início ao fim. Nós que somos muito tolos, e ficamos presos, recusando, negando. Só que até quando a gente vai negar, irmãos? Nós temos um chamado. Deus nos chamou. Deus nos escolheu do ventre da nossa mãe. Deus já projetou a nossa vida. Ele já sabe o começo, o meio e o fim. Só que nós levantamos todos os dias e nós queremos planejar as nossas vidas. Nós determinamos o que nós vamos fazer da meio-dia a 1, da 1 às 3, depois eu vou chegar em casa, vou fazer isso e isso. E muitas vezes, eu coloco isso para vocês, tem gente que é muito regrado, marca na agenda, vai ticando, tudo certinho. É uma organização da pessoa, ok. Só que daquelas 10 coisas que você sinalizou ali para fazer, quantas no final do dia você conseguiu concluir? Todas? Muito difícil, não é? E das que você concluiu, foi com êxito? Foi com excelência do começo ao fim? Muitas vezes não. Por quê? Simples. Você planejou. E quem tem que planejar e já planejou, Deus. E mais uma vez eu falo, como somos tolos. Passamos por frustrações, por quê? Porque achamos que somos o Todo-Poderoso que tem controle total das nossas vidas. E na verdade nós não temos o controle de absolutamente nada. Nada. Quer ver uma coisa simples? A gente sai de manhã e leva o guarda-chuva porque a previsão do tempo falou que vai chover. Choveu? Não caiu uma gota. A gente sai no outro dia e não leva o guarda-chuva. Chega aqui nem um pintinho molhado em casa. É simples. A gente tem o controle sobre o tempo? Quem tem o controle? Deus. Quem tem o controle da minha vida? Quem tem o controle da sua vida? E nós nos achamos os maiores espertos. Nós temos os melhores conselhos. Não, isso vai por esse caminho que, eu já fui e vai dar certo. Nós temos as melhores ideias. Nós nos achamos que nós somos o cara. E ignoramos a vontade, o planejamento que Deus já tem por conosco. E eu fico me colocando no lugar de Deus, no sentido humano, assim. Nós, como mãe, vocês como pai, nós às vezes projetamos as coisas para o nosso filho. E nós projetamos coisas ruins. Imagina o que Deus projetou para nós, com todo o poder e com toda a glória que Ele tem, com tudo que Ele já sabe o que vai acontecer nas nossas vidas. E nós pagamos para ver, porque nós queremos tirar o poder e a autoridade dele como autor das nossas vidas e nos tornarmos autor das nossas próprias vidas. Só que quando a gente faz isso, a gente se frustra. E quando a gente se frustra, e quando a gente vê que muitas vezes não tem mais solução, que a gente faz, não dá certo, faz, não dá certo, é onde a gente encontra Deus. E graças a Deus, muitas vezes no colapso da vida, que a gente encontra Ele.
e a gente começa a pensar e a refletir o quanto Ele tem para as nossas vidas. O quanto mais fácil seria a nossa vida se a gente apenas seguisse o seu propósito, porque chamado todos nós somos. O melhor Deus já fez para cada um de nós, mas relutamos. Não é verdade? Quando a gente descobre que há algo mais poderoso e que não tem nada a ver com o que planejamos, com o que os nossos pais planejaram, então, às vezes também é assim, né? Meu filho vai estudar na melhor universidade, depois ele vai entrar em tal empresa. Você já tem o plano traçado para a vida do seu filho. Só que a gente esquece que tem um Deus no céu que nos chamou e que tem algo muito melhor do que nós planejamos. E quando a gente enxerga Deus, a gente enxerga para algo diferente. E sabe por quê? Porque fomos chamados por Ele. Porque temos um chamado. Porque nós temos uma missão. Nós temos um propósito. E aí surge uma grande dúvida na nossa existência. E um dia desses também, a cabecinha vaga, eu fiquei pensando: que sentido tem a vida? A gente nasce, cresce e morre. Uns mais novos, outros mais velhos, nasce, cresce e morre. E meditando nessa palavra, me veio a resposta desse pensamento vazio que veio na cabeça. O sentido da vida, o propósito que Deus tem na nossa vida. E nós só vamos sentir sentido quando a gente viver esse propósito que Ele nos deu, que Ele planejou. Esse é o sentido da vida, viver o propósito de Deus. E daí, novamente, eu me questiono, né? Deus tem um propósito na nossa vida. O que Deus viu em nós para esse propósito? O que Deus quer de nós para que cumpramos esse propósito? É difícil de achar a resposta, não é? Só que muitos não acreditam que somos chamados, porque não nos sentimos especiais. E daí volto no que eu te falei: nós somos mais que especiais aos olhos do nosso Pai. Aos nossos olhos, a gente sempre vai ter uma comparação. Então, por exemplo, aqui na igreja, se a gente olhar, vai ter um mais bonito e um mais lindo. Vai ter um mais alto e um mais baixo. Vai ter um rico e o outro mais rico. Não é? Por quê? Porque cada um tem a sua singularidade. Porque cada um tem o seu jeito. Só que também a gente sempre tem a mania de ver que o jardim do outro é melhor. Eu sou rico, mas o outro é mais rico. Eu sou linda, o outro é perfeito, maravilhoso. Meu Deus! E sempre vai haver. Só que para Deus, nós somos todos iguais. Cada um tem a sua particularidade. E é justamente nisso que Deus vai mostrar por que Ele te chamou. Porque você tem um dom, você tem um propósito, você tem uma vida santificada. É isso que Deus nos viu. É isso que Deus propõe nas nossas vidas desde que nós estamos no ventre da nossa mãe. E é isso que a gente tem que acordar. O chamado e obedecer. Jonas tinha um chamado. Qual era o chamado de Deus? Qual era a missão que Deus tinha dado para ele? Ir para... E o que o Jonas fez? Fugiu do chamado dele. Por que nós fugimos do nosso chamado? Se a gente tem essa certeza.
medo. Ah, não é fácil, Davi, eu sei, não é fácil. E Deus tem falado muito comigo, não é fácil. E a primeira coisa que a gente faz, quando a gente encontra uma dificuldade, o que é? Fugir. O que Jonas fez? Fugiu. Ele entrou num barco para fugir. E daí, quando ele entrou, o que começou a acontecer? Uma tempestade. E muitas vezes, quem está junto está na mesma tempestade. Quem está junto no mesmo barco vai colher a tempestade que não plantou. E daí eu jogo para vocês, mãe de família, pai de família, que está passando uma tempestade na sua casa. Será que você não é o Jonas desse barco? O Jonas dessa família? E quem está ao seu redor, porque está no mesmo barco, está colhendo essa tempestade. Só que chegou uma hora que Jonas não aguentou e ele declarou para os outros: a culpa dessa tempestade é minha. Eu fugi do meu chamado, eu fugi da minha missão. Não estou falando para vocês colocarem ninguém para fora do barco de vocês, não, gente. Eu não estou falando, calma, né? E daí o que os marinheiros fizeram? Jonas foi parar no mar. Só que foi encontrado por um peixe, por uma baleia que falam, né? Quem sabe não é colocar para fora da sua vida, mas fazer com que ele encontre um peixe também. E aí o Jonas achou, e na hora que o Jonas caiu no mar, o que aconteceu com a tempestade? Parou. Por causa que a culpa da tempestade é do Jonas, por falta de obediência, porque ele não cumpriu a sua missão, o seu chamado. Ele foi escolhido. E nós temos também a opção de não cumprir o nosso chamado. A gente tem a opção da gente viver a nossa vidinha continuando, planejando do jeito que a gente quer, fazendo do jeito que quer, só que a gente vai pagar com as nossas frustrações. Nós vamos pagar vivendo as tempestades. Puxa, eu faço isso, faço aquilo, mas sempre que encontro um perrengue, sim, você faz o que você planejou, não o que Deus tem para você. Não quer dizer que não teremos aflições, a gente sabe disso. Só que o que foi louvado hoje, Ele estará conosco. E isso faz toda a diferença. Isso é que nos fortalece. Isso é que nos renova a cada dia. E eu falo que a gente tem essa liberdade de escolha por causa do nosso livre-arbítrio que Deus deu. Deus te dá 4 portas. Senhor, me dá uma porta. Tem 4 portas. Ele tem a porta que Ele preparou para você. Se Ele quiser, Ele pode fechar as outras 3. Não pode? Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, e Ele te deu a opção de escolha. E daí você vai bater de frente com essas portas fechadas. Mas você optou por isso, não é verdade? E daí Jonas entra na boca do peixe. E para onde o peixe leva Jonas? Para Nínive. Onde Deus mandou Jonas ir? Da primeira vez, lá no começo da história, o peixe foi mais obediente que Jonas. E às vezes, a situação te leva
para onde Deus te quer. E daí é onde a gente fala que não existe coincidência, existe a providência de Deus. Então você pode relutar, mas Deus pode te levar para onde Ele quer, como Ele quer. Sabe aquele ditado que a gente conhece? Se não é por amor? Eu acredito que Jonas dentro da barriga deve falar, poxa, agora eu estou salvo, né? Quando a baleia abriu, o peixe abriu a boca, ele olha, meu Deus, bem-vindo a... Agora me fala, se ele tivesse obedecido desde a primeira vez, quantas coisas ele teria evitado? É que nem nós. Relutamos pelo nosso chamado. Quando Deus aperta e a gente coxa e coloca-se à vontade de Deus, Senhor, eis-me aqui, faça-me a tua vontade. Não é fácil. Mas a partir do momento que essa chavinha mudar a nossa cabeça e automaticamente a gente mudar a conduta de vida que nós temos, eu tenho a certeza absoluta que todo mundo vai virar e falar, meu Deus, por que eu não fiz isso quando eu tinha 2 anos, 5 anos, 7 anos, quando eu comecei a ter entendimento do que é a vida? E muitos de nós, a gente tem essa oportunidade. E muitos de nós perdemos as nossas vidas sem aproveitar essa oportunidade. E essa noite, irmãos, eu convido a vocês a refletirem há muito com essa palavra que me pegou muito sobre o chamado que Deus tem na vida de cada um de vocês. Glória a Deus. O cuidado que Deus tem para cada um de vocês. Quando Deus fecha uma porta e a gente murmura, a gente reclama, é o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Porque Deus já sabia o que tinha diante daquela porta que Ele fechou, toda a dificuldade que você iria enfrentar, todo o pesadelo, toda a tempestade, é um livramento, irmãos. E a gente não compreende. E Deus dá oportunidade para a gente. Deus fala, você tem um dom, abre a tua boca e fala. Eu te dei a oportunidade de mudar a sua vida. Mude. Faça da sua vida o centro da vontade de Deus. Que a nossa vida possa ser o centro da vontade de Deus. Só que diante disso a gente precisa ter pressa e correr atrás do prejuízo, porque o tempo passa voando e quando você viu, a oportunidade passou. E não adianta a gente fingir, a gente fugir, a gente precisa tomar essa decisão. Para ontem. É muito sério, é preocupante, pelo menos para mim foi, muito mesmo. Nós fomos chamados por Jesus, Deus tem um plano com você. Quando Deus os criou, Ele já tinha esse plano em mente. Deus te deu uma nova história para viver. Deus já disse para você aonde você tem que ir e você não foi. Deus já falou o que você tem que fazer e você não fez. Deus já falou para você abrir a sua boca e você não abriu. Deus falou já para você mudar e você não mudou. Deus já te chamou para algo melhor e você não foi. Por quê? Medo. Nós temos medo. E preferimos muitas vezes viver naquela vidinha medíocre que nós temos.
porque já sabemos o que é. Sabe aquela coisa de zona de conforto? É isso. E também a gente sabe que diante de um chamado tem a renúncia, né? É difícil. Mas até quando nós vamos ficar vivendo nessa tempestade? Até quando nós vamos viver de frustrações? Se nós tomarmos vergonha, Deus irá nos perseguir e vai nos achar. Querendo ou não, afinal, não dá para negociar com o Pai. É o que Ele decide. É o que aconteceu com Jonas. Ele fugiu, Deus mandou uma tempestade, ele caiu no mar, entrou na boca da baleia e a baleia levou ele para onde Deus quis. Trazendo para as nossas vidas, é como se a gente tivesse perdido, mas Deus já tivesse dado a direção. Você desesperado, você entra no Uber, só que o Uber já está com o destino traçado para onde Deus quer. E daí você vai viver. Às vezes a gente questiona, Senhor, para que e por que o Senhor me chamou? E aí a resposta está dentro de nós. Pelos nossos dons, pelos nossos talentos, pela nossa história. É isso que Deus nos enxerga em nós. Ele está apontando a direção. É só você deixar que Deus te guie. É viver as promessas de Deus. A oração que nós temos que fazer é: Jesus, eu aceito o seu chamado. O que o Senhor tem para mim é o que eu vou viver. E se nossa oração fosse essa, irmãos, estaríamos no paraíso. E quanto mais rápido nós tomamos essa decisão, menos perrengue nós vamos ter nas nossas vidas. Isso é nítido. Isso é nítido. Sabe, nós temos que permitir que Deus seja o autor das nossas vidas. Nós somos somente o ator. Quem escreve a nossa história é Ele. Quem Ele sabe o que é, o que tem de melhor para as nossas vidas é Ele. Quando a gente vive o que o Senhor determinou, só tem um destino para a gente: o centro da vontade de Deus. E esse é o melhor lugar da vida para a gente estar, no centro da vontade dele. Eu queria deixar uma pergunta para vocês: onde você quer estar? No centro da vontade do Senhor ou na vidinha maneira que você já planejou para você? Quanto mais rápido for a sua decisão, mais rápido resolvemos a nossa vida. E iremos perceber o quanto de tempo a gente perdeu. Vamos acelerar essa decisão? É simples. Senhor, eis-me aqui. Faça a sua vontade sobre a minha vida. Eu queria deixar essa reflexão para os irmãos. Eu queria que vocês meditassem muito sobre essa palavra. E tenha certeza, nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Tem um louvor que foi feito no dia que eu fui consagrada diaconisa.
É um louvor que me toca muito, todas as vezes. E eu queria encerrar com esse louvor. Só que eu queria deixar duas reflexões para vocês, enquanto esse louvor for subindo. Para você que sabe do seu chamado, mas foi embora, está na hora de voltar. Na hora de parar de escapar. Chega, não quero viver mais longe. Quero viver o que o Senhor tem para mim. Uma segunda reflexão. Para você que nunca tomou essa decisão, chegou a hora. Você foi o chamado. Você é o escolhido. Agora a decisão é sua, irmão. A decisão é sua. E Deus respeita a sua decisão. Parar ou acelerar? E jamais esqueça, Deus está contigo. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus é o teu Pai. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, o homem tão falho, e por os lábios do que o Deus tão grande, assim viu de importante em mim. Recebe Deus te tocar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis aqui, estou disponível, então usa-me. Livres exclusivos só pra te servir. Oh